Então parece que o PT fez de novo. Agora um militante do PT entrou em uma igreja, desta vez uma igreja evangélica, não uma igreja Assembleia de Deus, lá no estado do Ceará, e não apenas satisfeito em invadir a igreja, em invadir a propriedade privada, ele também depredou, vandalizou a igreja em questão, a Assembleia de Deus, fazendo um ataque ainda pior do que aquele que a gente já havia comentado anteriormente. Vamos ver essa história certinho, vamos comentar essa notícia com detalhes e também a repercussão que a mídia mainstream está dando para essa notícia em questão. Lembrando a todos, deixe seu like, deixe seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se quiser colaborar financeiramente comigo, clique aí embaixo no botão Seja Membro, conheça os valores e conheça os benefícios de apoiar financeiramente este meu projeto. Me siga também nas redes sociais, vou deixar aparecendo aqui na tela, vou deixar linkado aqui também na descrição deste vídeo. Pois bem, alguns dias atrás eu comentei a respeito de uma outra invasão que aconteceu numa igreja católica lá, se não me engano, em Curitiba. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar na descrição do vídeo linkado também. Um vereador do PT invadiu a igreja lá e tudo mais. Assista ao vídeo se você ainda não tiver assistido, que lá eu explico certinho a situação. E parece que agora virou moda, né? Poucos dias depois, temos uma nova invasão. Dessa vez, um militante do PT lá do Ceará, numa cidadezinha lá chama-se Tauá, uma cidadezinha do interior do Ceará. Pois bem, esse indivíduo de nome Ronaldo Carlos Lopes, filiado ao Partido dos Trabalhadores, importante frisar isso aí, participava de diversas atividades da militância, como diz a reportagem. Ele entrou nessa igreja Assembleia de Deus e, como mostram as imagens aqui, quebrou muita coisa, quebrou vasos com plantas, quebrou o púlpito aqui onde eles faziam as pregações e, de acordo aqui com o pessoal da igreja também, ele quebrou notebook, uma mesa, caixas de som, itens menores, e o prejuízo estimado dessa igreja é de R$15 mil. Se você participa de alguma igreja pequena, você sabe que R$15 mil para uma igreja de pequeno porte é muita coisa. Eles certamente terão muito trabalho para reaver tudo isso que foi depredado nessa invasão aí. R$15 mil para uma igreja pequena é uma coisa considerável, né? As pessoas às vezes têm uma ideia equivocada a respeito de igrejas cristãs, como se fossem grandes negócios altamente lucrativos, né? Algumas são, de fato, algumas igrejas têm esse viés, mas não é a realidade da maior parte dos casos. Imagino que não seja o caso dessa igreja Assembleia de Deus aqui também, que eu imagino que vai ter um certo trabalho para reaver tudo isso que foi destruído por esse militante aqui do PT, que invadiu a igreja e cometeu esse crime, essa violação. Como eu gosto de dizer, mesmo do ponto de vista da ética libertária, deixando de lado a lei brasileira que criminaliza esse tipo de atitude também, o vandalismo contra símbolos religiosos, né, que se chama vilipêndio. Fora isso, a ética libertária também prevê que esse tipo de coisa é crime, isso é uma invasão à propriedade privada em primeiro lugar, e é também uma depredação, uma violência, uma agressão contra a propriedade de pessoas pacíficas. Esse militante está completamente errado em suas ações aqui nessa igreja. Mas esse tipo de coisa não surpreende, porque os partidos de esquerda têm uma tendência natural anti-religião. O comunismo surgiu com forte viés anticlerical. De fato, em muitos lugares, a prática religiosa foi proibida ou foi fortemente combatida, e ainda é fortemente combatida e controlada em países como a China ou então em Cuba, que são países de vertente comunista. Então isso é um modus operandi da esquerda, não só no Brasil como no mundo todo, e não é por acaso que nós temos visto essa proliferação de agressões contra igrejas protagonizadas por pessoas de esquerda, por pessoas vinculadas ao PT e a outros partidos também. Não só contra a igreja católica, como foi o caso anterior, agora contra uma igreja evangélica, ou seja, contra o cristianismo no geral. Não tenha dúvidas, partidos de esquerda querem destruir a religião cristã. Isso faz parte da ideologia e dos objetivos principais dessa gente. Por isso que esse tipo de coisa aqui acontece. Agora, naturalmente, isso é péssimo para a imagem do PT, porque nós somos um país cristão, grande parte da nossa população é católica, uma parte considerável da nossa população é evangélica ou protestante, ou está ligado de alguma forma ao cristianismo, ou tem um baixo nível de tolerância contra esse tipo de atitude, esse tipo de violência contra a fé das pessoas.
Então o PT, a direção do PT, sabe que isso aqui prejudica bastante a imagem do partido junto à população brasileira, especialmente no ano eleitoral, como esse ano que nós estamos. Então o PT divulgou uma nota condenando essas atitudes aqui e também dizendo que iniciou um processo para desfiliar esse sujeito aqui do Partido dos Trabalhadores, porque, como eu mencionei, ele era filiado, era um militante já bastante conhecido do partido. No caso do vereador lá que invadiu a igreja no sul do país, o PT não podia se manifestar tão claramente porque é um cara com cargo eletivo, né? Ele deu um passo além na tentativa de prejudicar o próprio partido. Nesse caso aqui, o PT se sentiu mais à vontade para sacrificar o cara aqui. Não que ele estivesse fazendo qualquer coisa contra a ideologia do partido, mas é que ia pegar muito mal para eles. E a grande mídia sabe que esse tipo de coisa tem uma forte possibilidade de prejudicar o PT. Tanto que nós vemos aqui, em outras reportagens aqui, do Globo, no caso, um jornal muito mais alinhado com o viés esquerdista, a tentativa de unir a crítica a essa atitude desse meliante do PT, que é esse senhor aqui, né, o tal do Ronaldo Carlos Lopes, com essa maravilhosa camisa do PT aqui, com a cara do Lula, dizendo Lula livre. Bom, esse é o tipo de gente que se vincula ao PT. E eles querem dizer que os bolsonaristas estão usando isso aqui para atacar o PT. Não, o cara é do PT. Não precisa ninguém vincular a imagem dele ao do partido. Ele é vinculado, ele é filiado ao partido. Ninguém precisa fazer nada, macunar ideias para ligar o cara ao partido. Ele é membro do partido. E aí eles falam, não, ele é um cara com problemas mentais, a família falou. E de fato, a família falou que ele faz tratamento mental e tudo mais. Pode ser que o cara tenha mesmo problema. Na verdade, esse tipo de atitude não é a atitude de uma pessoa lúcida, de uma pessoa normal, né? E aí você pode se perguntar, mas poxa, um cara com problemas psicológicos ou psiquiátricos, não sei, filiado a um partido, né? Filiado ao PT, como é que pode um cara, será que eles não fazem uma verificação da lucidez das pessoas que botam a camisa do partido e saem por aí fazendo militância? E aí eu vou contar uma rápida história aqui envolvendo um cara da Alemanha nazista chamado Rudolf Hess. Não sei se você conhece a história dele, mas é um cara que no auge da guerra ali, volta de 1940, 1941, não sei o ano exatamente, as coisas já não estavam indo tão bem para a Alemanha mais, e ele acreditava, assim, não sem razão, que a melhor chance da Alemanha seria negociar a paz com a Inglaterra. E ele teve a brilhante ideia de fazer isso sozinho. Ele era um cara filiado ao partido nazista e era um bom aviador. Então o que ele fez? Ele, por conta própria, pegou um avião, atravessou a Alemanha, atravessou o mar e chegou até a Escócia. Olha o que o cara fez. Saiu da Alemanha até a Escócia sozinho no avião para tentar se encontrar com um cara lá, um lorde escocês que ele havia conhecido uma vez, porque ele acreditava que o cara era da aristocracia britânica, poderia ajudar ele a negociar a paz por conta própria. Uma coisa absurda, uma atitude de um completo insano, um cara maluco total. E ele era maluco mesmo. Depois a história dele foi mais bem conhecida, todo mundo percebeu que o cara tinha muitos parafusos a menos. Agora, qual é o principal ponto em relação a esse cara, Rudolf Hess? O ponto é que ele era o terceiro maior nome no partido nazista naquela época. Sim, o partido único, o partido que governava a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, tinha entre seus membros de alto escalão, ou seja, o terceiro maior membro do partido, um cara completamente louco, completamente maluco. Então não surpreende que partidos com um viés coletivista, com ideologias fortes, essa coisa de lavagem cerebral, atraia para o seu meio pessoas com problemas, pessoas que têm um parafuso a menos, têm a cabeça meio fora do lugar. Isso é normal. Esse tipo de partido atrai pessoas que têm problemas mentais, pessoas que têm uma noção, uma percepção da realidade completamente distorcida. Pois bem, mais então um exemplo de agressão feita pelo PT contra uma igreja cristã. Espero que o pessoal dessa igreja Assembleia de Deus lá de Itauá consiga recuperar as coisas que foram perdidas, né, consiga comprar novos itens o mais breve possível, porque o PT certamente fez a notinha aí repudiando a ação, mas eles não indenizaram a igreja, tenho certeza, não indenizaram a igreja pelo prejuízo causado por um militante do partido, que é o que eles deveriam ter feito se eles não tivessem aprovado mesmo as ações. Espero que eles consigam se recuperar aí os bens materiais o mais
depressa possível. Fica aqui o meu comentário, o meu repúdio total a mais essa atitude do PT, a mais esse ataque de um membro desse partido socialista, comunista, esquerdista brasileiro, que é totalmente contra a religião, especialmente o cristianismo. Lembrando, deixe aí o seu comentário neste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!